Rank 3 Magi foram categorizados em várias etapas. Leyline, na fase de vapor, poderia comprimir sua força espiritual em uma névoa física e observável. Por outro lado, magos na fase de cristal poderiam solidificar sua força espiritual, até mesmo preservando-a para vender. A força espiritual na fase de cristal tinha uma vantagem inimaginável contra a força espiritual da fase de vapor. Em outras palavras, mesmo que Leyline, Robin e Kesha tivessem se juntado contra Lucian, eles não seriam o par. No entanto, a força espiritual de Tanasha estava exausta há muito tempo, incluindo seus cristais de força espiritual da fase de cristal. Ele não seria Leyline se ele deixasse uma chance tão boa escapar de sua mão. Não só eram poderosos, mas também eram considerados nobres no continente central, devido ao seu status como forças de reserva do Morning Star Magi. Sob circunstâncias usuais, estava fora de questão para Leyline derrotar os magos deste posto. Talvez apenas Duke Gilbert, seu mentor, pudesse fazê-lo. Mas com Tanasha como ela estava, seria fácil. Você! A pele pálida de Tanasha ficou vermelha de raiva, seus dedos tremendo. Como ousam magos da fase da vapor falar comigo desse jeito? Parece que vou ter que ajudá-lo a voltar à realidade. Leyline suspirou desapontada ao ver seu comportamento. Sua figura se transformou em um raio de luz e brilhou na frente dela. Asterisco Tump. Asterisco ele plantou o punho na bochecha de Tanasha. Asterisco Bus. Asterisco uma barreira de luz foi criada em torno de Tanasha enquanto um brilhante anel de rubi brilhava. Era, no entanto, muito fraco para dissuadir Leyline, pois ele facilmente atravessou. Em um piscar de olhos, Tanasha foi enviada voando, uma grande mancha vermelha em sua bochecha. A espada do meteoro já atingiu seu pescoço antes que ela pudesse reagir. Agora escolha. Entregue-se ou morra. Houve uma mudança no tom de Leyline. Agora ele exigia com total desdém, cada palavra se agitando com uma vibração arrepiante. Ele decidiu matar se ela escolhesse. Ele certamente não queria deixar para trás um oponente da fase de cristal. Tanasha sabiamente escolheu ficar em silêncio na frente do frio Leyline. Esse sentimento de morte iminente era familiar para ela. Ela sentiu como se tivesse retornado aos tempos de fragilidade e fraqueza, como memórias antigas surgiram e ela momentaneamente ficou perturbada. O que há com o estado mental dessa mulher? Leyline balançou a cabeça. A reação de Tanasha não era nada fora do comum, já que ele estava ciente da instabilidade psicológica comum dos magos. Houve também seus ferimentos a considerar. Além disso, todos os que entraram na Terra Esquecida certamente teriam um passado sombrio. Eu só estou te dando 3 minutos. Seja rápido. Leyline apertou ainda mais a espada e aproximou-a do pescoço de Tanasha. Outros magos da fase de cristal provavelmente teriam um senso de dignidade e orgulho, mas as coisas eram diferentes na Terra Esquecida. Aqueles magos humanos que entraram aqui eram principalmente aqueles que haviam chegado a um impasse, dispostos a renunciar a tudo por um meio de sustento. Foi fácil para o muito capitular. A voz fria de Leyline chamou a atenção de Tanasha. O rubor de raiva em seu rosto já havia se dissipado até então, deixando para trás uma tela de marfim. Eu me rendo. Ela respondeu tão suavemente que Leyline mal conseguia ouvir uma coisa. Como se na sugestão, Tanasha caiu no chão, sua espinha dorsal perdendo apoio no momento em que ela concordou. Suas lágrimas eram incontroláveis. A espada do meteoro permaneceu no pescoço dela apesar de tudo. Faça um juramento. Além disso, renuncie à sua fonte espiritual. Sua voz era fria como gelo. Tanasha. Hesitância cruzou os olhos de Tanasha enquanto lutava em uma batalha interna. No entanto, ela acabou optando por se render. Uma vertente cintilante de fonte de espírito foi liberada de sua testa e pousou na palma de Leyline. Essa foi a linha de vida de um magus. Se não fosse voluntário, seria completamente impossível oferecê-lo a outra pessoa. As regras eram ainda mais rígidas no continente central, para evitar o domínio de um sobre o outro. É claro que isso não impedia as pessoas de influenciar e poder de cometer isso, mas da mesma forma, tinha que ser feito em segredo ou elas seriam boicotadas por todos os magos. Isso não era problema para Leyline,
já que ele não planejava que Tanasha fosse visto pelos outros. Mestre! Tanasha gritou em voz profunda e levantou-se. Ela se parecia com uma marionete quebrada, alguém que havia perdido sua alma. Sendo forçado a entrar na Terra Esquecida, você deve ter seu próprio passado sombrio. Mas fique tranquilo, eu não vou fazer com que você faça coisas que são vergonhosas para os magos. Em vez disso, posso lhe dar esperança. Uma esperança de vingança. Havia um tom sedutor para a oferta de Leyline e os olhos de Tanasha se iluminaram um pouco quando a palavra vingança ecoou em seus ouvidos e uma ponta de raiva passou por ela. Está certo. Vingança. Leyline fez contato visual com Tanasha e baixou a voz. Eu prometo, quando eu for forte o suficiente para me vingar de você e não me preocupar com as possíveis repercussões e retaliações, eu irei ajudá-lo a realizar seu sonho. Isto é, se você trabalha para mim de todo o coração até então. Eu não estou tentando apadrinhar você. Você vê, eu alcancei a fase de vapor em menos de 100 anos de idade. Além disso, não haverá problemas em avançar para o reino da Estrela da Manhã por causa da minha linhagem Kemoin. No fundo, Leyline estava ciente de que, com seu método, Tanasha estaria apenas disposto a se tornar uma marionete para ele. Para ordenhar tudo o que ela merecia, Leyline precisava acender seu espírito de batalha, alimentando-a de esperança. E em vez de promessas vazias, ele promoveu suas habilidades para Tanasha, provando sua capacidade de ajudá-la em sua vingança. 100 anos de idade. Fase de vapor. Tanasha olhou para Leyline com uma intensidade elevada. 100 anos de idade eram definitivamente antigos para os humanos. Mas para os magos, especialmente aqueles que estavam no nível 3 e acima, nem sequer seria considerado como puberdade. Para Leyline, que tem tanto talento quanto a linhagem da serpente gigante Kemoin, seu status no clã Ouroboros não podia ser ignorado. Tudo isso apontava para uma coisa: havia uma chance substancial de ele se tornar um mago da Estrela da Manhã. Mesmo alguém com a capacidade de escapar de um Crystal Magus da fase 3 iria desmoronar como papel diante de um Rank 4 Morning Star Magus. Estou ao seu dispor, mestre. Eu, Tanasha, serei seu servo mais leal, desde que minha vingança esteja garantida. Tanasha se ajoelhou e rangeu os dentes, desta vez um pouco mais disposta. Embora fosse uma mera promessa sem um pacto, o que mais poderia ser uma cativa como a sua barganha? Haha! Leyline gargalhou. A adição de Tanasha foi definitivamente um reforço para Leyline, dada a força dela que era mais do que a dele. Além disso, ela ficaria escondida do público, já que essa assistência seria realizada em segredo. Esse era o plano de Leyline o tempo todo, para reunir o máximo de força subterrânea possível, caso ocorresse algo inesperado. Tome essas poções rapidamente e recupere-se. Leyline mostrou generosidade ao recém-recrutado Tanasha e apresentou-lhe 3 tubos de cores diferentes. Poção de cura de alto grau. Poção de recuperação de força espiritual de alta qualidade. Poção de regeneração sagrada. O rosto de Tanasha foi pintado com surpresa quando ela reconheceu essas 3 poções. Além de seu preço celestial, essas poções eram muito utilizadas por organizações de grande escala como reservas de guerra e não podiam sequer ser compradas com dinheiro. Isto foi especialmente verdadeiro para a poção de regeneração sagrada que poderia estimular o recrudescimento de membros que eram tão bons quanto o original, com absolutamente nenhum efeito colateral. Não era familiar, mesmo para um rank de 3 magus como Tanasha. Obrigado, mestre. Tanasha fez uma reverência e suspirou aliviada. Não mencione, é apenas algo que eu fiz, acrescentou Leyline à sua credibilidade. Com certeza, os olhos de Tanasha se arregalaram com a frase. Ela estava além de impressionada, avançando para a fase de vapor antes que a idade de 100 fosse incrível o suficiente, ela não esperava que Leyline fosse um grão-mestre de poções também. Isso foi genial no seu melhor e seria considerado raro, mesmo no continente central. Enquanto não houvesse acidentes ao longo do caminho, o sucesso estava praticamente garantido. Sugestões de esperança encheram os olhos de Tanasha enquanto observava a Leyline. Simultaneamente, em uma área clandestina, Noah estava olhando para o seu prato, rosto sem cor.
Havia uma substância indistinta, semelhante a um fígado, sangrenta na porcelana branca, emitindo uma névoa de calcário. Eugh! Noah bateu a palma da mão sobre a boca, resistindo à vontade de vomitar. Em sua visão, o estômago do xamã urso bárbaro foi aberto, e uma grande quantidade de graxa amarela fluiu para fora dele. Havia também vestígios visíveis do esqueleto dentro. Tio, eu não posso mais fazer isso! Noah gritou através dos espaços de seus dedos. Robin também não parecia bem, seu corpo estava faltando pedaços enormes de carne e ele estava coberto de feridas aterrorizantes. Havia rumores de que este lugar é dominado pelo pecado da gula. Nós seremos atacados se nós paramos de participar. Temos que continuar, o sucesso será nosso se falhar primeiro. Robin persistiu em suas melhores habilidades, enquanto a mão de Noah tremia quando ele pegou seus talheres. Por fim, ele os colocou de novo. Toda a comida aqui foi criada a partir do pecado da glutonaria e, devido a isso, todas as magias se tornariam inúteis, somente a sua própria tenacidade poderia ajudá-las a resistir à festa. Asterisco ring ring ring. Asterisco o sino melodioso tocou de longe, mas para o trio parecia que veio das profundezas do inferno.